Olá a todos e a todas. Estamos começando a primeira unidade da disciplina de Introdução à Educação à Distância do curso de Biblioteconomia da UFBA. Nessa primeira unidade, nós vamos conhecer um pouco da história da educação à distância, como essa modalidade de educação surgiu até se configurar da forma como a conhecemos hoje. Podemos afirmar que as primeiras experiências com a educação à distância aconteceram de forma bastante diferente do que conhecemos hoje. Sabemos que vem cada vez mais se popularizando, mas de uma configuração muito distante e muito diferente do que era no início. No contexto atual, a educação online é possível conectar com o mundo através de equipamentos digitais, como também obter formação acadêmica através dessas tecnologias. Então, nessa unidade, nós vamos conhecer um pouco como isso começou, antes das tecnologias digitais existirem, como era a educação à distância que era oferecida para as pessoas. As primeiras experiências com o que podemos chamar de educação à distância foram através do envio de correspondências, isso no século XIX. Naquela época, os cursos começaram a ser enviados através de cartas. E isso pôde ser observado principalmente na Europa. Olha que interessante. E nessa ocasião, as correspondências eram um recurso que eles tinham disponível e ainda assim demorava bastante para chegar. Não tinha um sistema como temos hoje de correios. Então o envio era demorado, a dinâmica era completamente diferente, mas já era possível obter conhecimento, obter alguma formação, estando em um espaço e local e tempo diferentes. Então as cartas, os textos que eram produzidos eram enviados até outros países, outras regiões, para que as pessoas tivessem acesso àquela formação, que não era possível ter no espaço, no local onde elas vivenciavam. Então a gente pode pensar que daí, dessas primeiras experiências é que começa aquilo que a gente chama, que a gente conhece hoje como educação à distância. Outra questão também era considerada, na verdade, educação à distância devido ao fato de que era um tipo de curso oferecido de maneira não presencial. Os cursos por correspondências continuaram existindo ainda durante muito tempo. No Brasil, a educação à distância ela teve início mais tarde, no século XX, na época em que houve o processo de expansão e da industrialização aqui. Então, com isso, houve o surgimento de novas demandas educacionais, porque os trabalhadores precisavam de uma formação técnica específica para poder exercer o trabalho, e nesse sentido a educação à distância, esses cursos acabavam atendendo a essas demandas e essas necessidades. Então, com isso, aqui no Brasil começa esse crescimento dessa modalidade de educação. Então, era muito voltado para os trabalhadores da indústria. Um recurso muito utilizado na época eram os meios radiofônicos, porque eles possibilitavam que os trabalhadores rurais não precisassem se deslocar para os centros urbanos. A necessidade da formação profissional para capacitar para o mercado de trabalho fez com que essa modalidade de ensino crescesse bastante no Brasil. Isso devido principalmente às vantagens que oferecia, na medida em que permitia que uma grande quantidade de pessoas recebesse formação a baixos custos, o que era muito atrativo, e os objetivos dessa formação para o trabalho eram basicamente capacitar os profissionais para exercer as funções nas indústrias. As instituições responsáveis por essa formação, na época, foram o Instituto Rádio Técnico Monitor, isso em 1939, e o Instituto Universal Brasileiro, que se tornou mais conhecido, isso em 1941. Os recursos radiofônicos foram muito utilizados até que a televisão fosse implantada no Brasil na década de 1950.
Até a década seguinte foram criadas as televisões educativas. Nos anos 70, acompanhando as políticas educacionais de caráter tecnicista que cresciam aqui no país, houve um crescimento nessa modalidade de ensino em AD e que passou a ser oferecida também aos professores através da ABT, Associação Brasileira de Teleeducação, e o MEC através de Seminários Brasileiros de Tecnologia Educacional. Ainda em 1973 foi criado o Projeto Minerva, que oferecia educação para pessoas vulneráveis economicamente. Um outro projeto na mesma época foi o SACI, Projeto Sistema Avançado de Comunicações Interdisciplinares. Então vejam que nessa época tiveram várias ações no sentido de crescimento da educação à distância, já com o uso de tecnologia, que no caso eram as televisões, né? Então isso aí facilitou muito essa expansão, né, dessa modalidade de ensino, levar conhecimento, levar informação para pessoas em diferentes lugares. Ainda no final dos anos 70, né, foi uma época que houve um crescimento, a gente percebe, dessa modalidade de ensino, houve a criação do telecurso segundo grau. Ele foi feito por meio de uma parceria com a Fundação Padre Anchieta e Fundação Roberto Marinho. O objetivo era oferecer uma preparação para o supletivo. Na mesma época também foi criada a Fundação Centro Brasileiro de Televisão Educativa, a FCTVE. Outro investimento na educação à distância foi feito pela CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de Ensino Superior. A CAPES passou a oferecer cursos de pós-graduação para professores. Outro investimento para docentes também foi o Projeto IP, criado para formar professores que deveriam atuar no ensino básico, que antigamente era chamado de ensino de primeiro e segundo grau. Na década de 1990, foi criado o Telecurso 2000. Ele foi uma reformulação do Telecurso segundo grau. As aulas eram assistidas pela televisão. Na mesma ocasião, foi criado o projeto Um Salto para o Futuro, que tinha o objetivo de promover o aperfeiçoamento de professores que atuavam nas séries iniciais. As iniciativas no que se refere ao ensino à distância cresceram bastante e passaram por muitas modificações. Em 1995, foi criada a Secretaria de Educação à Distância, que atuou com a formação de professores para atuarem nessa modalidade de ensino. Nessa década, havia ainda o canal de televisão Futura, que foi uma iniciativa de empresas privadas que criaram esse canal com o objetivo de fornecer programas de caráter educativo. No ano de 1996, foi criada a Lei 9.394, a famosa LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Com essa lei, houve uma regulamentação das formas de ensino que deveriam ser oferecidas no país e foi uma oportunidade também para legalizar e regulamentar a educação à distância. Embora tenham deixado lacunas, foi um passo muito importante para o crescimento e a legitimidade dessa modalidade de ensino. Posteriormente, em 2005, o decreto 5.622, do dia 19 de dezembro de 2005, houve uma ampliação e mais uma regulamentação com relação à forma como a educação à distância deveria ser oferecida no país. Mas essa questão a gente vai aprofundar mais na unidade 3, quando a gente estiver abordando sobre a legislação educacional. Por enquanto, o que nos interessa saber é que no Brasil a educação à distância ela foi se consolidando aos poucos à medida em que as tecnologias digitais foram se democratizando. O ensino ele passou a ser oferecido através de recursos com a popularização da internet e de equipamentos eletrônicos, como os notebooks, computadores, smartphones, tablets, entre outros. Então, isso ampliou as possibilidades de acesso às tecnologias digitais
e, consequentemente, dessa modalidade de ensino. A educação à distância, atualmente, é uma modalidade de ensino na qual alunos e professores estão separados fisicamente, mas estão conectados através de recursos das tecnologias digitais. Nesse caso, todo o processo de ensino se dá através dos recursos tecnológicos. O aluno acompanha o curso através de vários recursos metodológicos. Um dos principais é a aula online. Ela pode ser síncrona, ou seja, acontecer no momento em que o aluno está assistindo, acontecer ao vivo, ou ela pode ser assíncrona. Ela pode ser gravada e o estudante assistir posteriormente, como é o caso desse vídeo que vocês estão assistindo agora. Além disso, existem outros recursos que são utilizados na modalidade de educação à distância e a gente vai estar utilizando eles como formas de atividades avaliativas e atividades que vão servir para complementar a formação de vocês. Vocês vão entender que a educação à distância ela acontece de uma forma diferenciada do ensino presencial. Nós contamos com outros recursos, onde o aluno ele acaba desenvolvendo maior autonomia para estudar, para fazer o seu trabalho. Então, nas próximas unidades, nós vamos estar aí abordando essas questões. Então, as várias tecnologias foram pensadas para o ensino à distância e elas foram feitas para suprimir as técnicas, a equipe que trabalha é feita para tentar compensar aquela interação do cara a cara, do tete a tete, da pessoa estar presente. Além disso, o ambiente virtual também é possível realizar uma série de atividades, como eu falei, de avaliações, assim como também é feito no ensino presencial tradicional, que é o que a maioria conhece e tem como referência. Geralmente, o trabalho no ensino à distância, ele é dividido por uma equipe. Então, você tem um professor formador, no caso aqui dessa disciplina sou eu, que é o professor responsável por ministrar os conteúdos. Vocês têm também os tutores, que são os professores, os profissionais, que acompanham vocês, auxiliam nos exercícios, nas atividades. Tem aquele que auxilia online e tem aquele que auxilia presencialmente. São os professores, os profissionais que vocês acabam tendo um contato mais próximo, por ser um contato presencial e também porque eles acompanham em diferentes disciplinas. O mesmo tutor provavelmente acompanhará uma turma em mais de uma disciplina. Então, quando a minha disciplina terminar, vocês vão terminar o trabalho comigo, mas vão ter continuidade com os tutores, muito provavelmente. Então, eles tiram as dúvidas, prestam as orientações, podem corrigir atividades. É um auxílio para o professor, porque devido à quantidade de estudantes que nós atendemos, seria difícil conseguir atender a necessidade de todos, as dúvidas, as dificuldades de todos ao mesmo tempo. Então, para facilitar isso, para que não tenha essa lacuna, é que nós contamos com essa equipe. Uma das grandes vantagens da educação à distância é que o tempo ele pode ser flexibilizado. Então, o aluno ele tem essa autonomia e ele precisa saber organizar o seu tempo de acordo às suas necessidades e às suas possibilidades. Ele permite também que a educação chegue a diferentes regiões do país. A pessoa não precisa mais viajar para ter acesso a um curso, a ter acesso ao ensino. Ele pode ter acesso da sua casa, através do uso dos recursos dessas tecnologias, e ter acesso a um conhecimento, a uma formação da mesma forma que um estudante que faz um curso presencialmente. A diferença é que as metodologias, as técnicas, a forma como esse ensino é trabalhado, ele é diferenciado, ele é adaptado para essa realidade com as tecnologias digitais. E é isso também que a gente vai estar discutindo aqui nessa disciplina com vocês, é isso que vocês vão compreender. Então, estão todos convidados para conhecer melhor, agora na unidade 2, que nós vamos começar para conhecer melhor como são os fundamentos
e os conceitos do ensino à distância. Lembre-se que é muito importante vocês conhecerem como é essa modalidade de ensino, já que vocês estão estudando nela, né? O curso de vocês é nessa modalidade, então é muito importante que a gente trabalhe para conhecer essa forma de ensino. Então, bom estudo a todos e todas. Muito obrigada e conto com vocês na unidade 2.